com as problemáticas que existem no Brasil em relação a essas eleições, o senhor acredita que é ético um movimento tão politizado, com tantos congressos, incentivar e depreciar o caráter do presidente da República? Olha, João Ricardo, cada um tem uma visão. Eu não vou dizer que é ético nem imoral, porque cada um vem de sua linha de conhecimento, aquele que teve como base, aquele que teve como cultura. Então é muito difícil você taxar as pessoas, porque quantas pessoas humildes e sem informação têm um viés que não sabe a que ele está ligado, mas as pessoas mais esclarecidas que têm um certo conhecimento histórico, o que foi o comunismo, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa. Né? Tudo isso não foi suficiente para que o Brasil todo pudesse estar unido em prol de não deixar que pudesse ter tantos votos nulos? Aí eu vou complementar, João Ricardo. Isso depende do conhecimento e o cultural e o viés que cada um teve. Eu até me julgo a estar acima de uma média nacional por causa da minha postura de nível superior, de combatente, de empresário, de trabalhando há tantos anos. Então, nesse sentido, eu vejo que temos que respeitar aquele que também aonde não chegou a informação até ele, não chegou a verdade e muitas vezes chegou algo que distorceu a mente dele. Então, o que nós temos que trabalhar é na educação política principalmente, chegar um conhecimento histórico e chegar à história do Brasil, saber e respeitar a luta, o sangue de todos os homens que derramaram sangue para que tenhamos uma pátria digna. Esse sangue não pode ser em vão, mas nos últimos anos, com esses governos que com viés esquerdista, tudo isso foi jogado ao descanteio. E as crianças passaram a não ter as informações, passaram a viver fora de uma verdade histórica. Em cima dessas verdades históricas, seria prudente o Brasil todo ter seguido uma linha contra o comunismo? O que o senhor acha das pessoas que ignoram o fato histórico e votam nulo? Exatamente porque não conhece a história. Porque aquele que tem um mínimo de conhecimento, aquele que teve um professor que deu uma base, uma pincelada, não precisa você ser um professor de história, João Ricardo. Basta ter uma pequena curiosidade, saber o que foi a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, o que foi Fidel Castro em Cuba, que levou a 100 mil pessoas num paredão com julgamento sumário e muitos até sem o ridículo julgamento sumário. Tá? Então, o transbordo disso para a América Latina, certo? E essa cultura Paulo Freire que foi implantada no Brasil, onde as crianças foram refutadas da meritocracia, que não repetem mais o ano, que não foi isso, que aprenderam tudo, que tudo é válido, porque não pode magoar a criança, certo? Então nós estamos criando o quê? Uma geração Nutella, como você fala popularmente, certo? Estamos criando uma geração que não vai à luta, que não vai ao mérito. Você dá medalha para todo mundo. Quais os valores que nós queremos construir nessa sociedade? Então, é isto, é falta de conhecimento. Então, tudo começa na escola e, infelizmente, as nossas escolas foram ocupadas com o pior que poderia existir.